Fala aí, pessoal! Finalmente estou trazendo o vídeo com a parte 2 dos filmes brasileiros perdidos. Demorou, mas chegou. Então, sem mais delongas, bora continuar esse tema. Laranja da China é um filme obscuro dirigido por Rui Costa. Trata-se de uma obra marcante por proporcionar uma cena onde os artistas Arnaldo Amaral e Dircinha Batista se beijaram pela primeira vez. Além do mais, o filme também conta com um número musical icônico de O Que a Baiana Tem, interpretado pela Carmen Miranda, o mesmo número que apareceu em Banana da Terra. E para complementar, o Laranja da China também conta com a participação internacional do cantor mexicano Pedro Vargas. Não há muitos materiais na internet, eu encontrei apenas a sinopse, o elenco e uma página no IMDb. O drama Moleque Tião, de 1943, escrito e dirigido por José Carlos Brulli e Alinor Azevedo, foi o primeiro filme que contou com o Grande Otelo como protagonista. Ele foi lançado no Cinema Vitória, no Rio de Janeiro, e hoje não se encontra nenhum trecho do filme na internet. Apenas algumas imagens estáticas como estas que vocês estão vendo na tela. Lançado em 1945, Sambruca é outro filme misterioso que supostamente está presente no acervo da Cinemateca Brasileira, mas que, infelizmente, não está disponível ao público, pelo menos não ainda. Não há muita informação sobre ele na internet, mas a parte mais interessante é que a obra é considerada o primeiro filme brasileiro do gênero de faroeste. E eu que achava que o primeiro filme de faroeste brasileiro era esse aqui. 24 anos de luta é um documentário que apresentava a história do Partido Comunista Brasileiro. Ele ficou conhecido por também ter sido usado como parte da campanha de Luiz Carlos Prestes ao Congresso Constituinte, mas no momento não temos acesso a nenhuma gravação ou imagem do filme na internet. Vale dizer que pelo menos o roteiro foi recuperado, e esse sim é até bem fácil de ser encontrado por aí. Fogo na Canjica foi uma obra dirigida por ele, Luiz de Barros, e que contava com a participação de Olivinha Carvalho, Orlando Vilar e Walter Siqueira. O filme acompanhava um fazendeiro que decide aproveitar a festa junina de São João para realizar o noivado da sua filha. Porém, a filha dele não consegue superar o seu verdadeiro amor, que era um soldado da Segunda Guerra Mundial e que foi dado como morto. É possível encontrar algumas imagens, pôster, mas apenas isso. O filme em si também é uma grande lost media. Acredito que esse é um dos casos de lost media do cinema brasileiro mais conhecidos. Escrito e dirigido por Gilda de Abreu, Pinguinho de Gente apresentava a história de Nini, uma garota que sonha com uma boneca que se assemelha a uma rainha vivendo na vitrine de uma loja de brinquedos. Contudo, ela sabe que jamais poderá ganhar essa boneca, pois sua mãe passa diversas dificuldades para conseguir comprar comida ou até mesmo pagar o aluguel. O pôster do filme está disponível e eu achei ele até bem bonito, e também temos uma única imagem, mas infelizmente são apenas esses materiais que estão disponíveis no momento. Dirigido por Watson Macedo, A Sombra da Outra apresenta um drama dirigido por um cineasta muito conhecido por suas chanchadas. Só restaram alguns negativos em mau estado desse filme, negativos esses que necessitam de uma restauração, além de alguns artigos que foram publicados na época do seu lançamento. Criada pelo cartunista brasileiro nascido no Japão, Ip Nakashima, Papa Papo é uma série de desenhos animados que nunca foram comercializados, mas que foram mencionados em um jornal chamado A Nação. O jornal ainda categorizou o animador como o herói nacional do desenho animado. Um trecho de um dos curtas foi apresentado em um documentário, mas a maior parte se encontra perdida. O que é triste, pois parecia uma obra muito promissora.
Entre Mulheres e Espiões é uma comédia brasileira de 1961, protagonizada por Oscarito. Ela mistura o gênero de espionagem com um tom mais cômico. E olha, esse é um caso com um final feliz, pois, até um tempo atrás, o filme contava apenas com alguns trechos curtos e imagens estáticas. Mas, recentemente, ele foi encontrado e restaurado pela Cinemateca, e hoje está disponível na internet na íntegra. Com participação de Oscarito, Vagareza e Nair Belo, Os Apavorados também é uma comédia que acompanha dois primos que são despejados de uma pensão por falta de pagamento. No entanto, eles acabam se dando bem, pois descobrem que receberam uma herança de um parente distante. A partir daí, eles vão até a mansão, mas acabam tendo que enfrentar uma quadrilha que invade o imóvel, se esconde e tentam expulsar os primos, assustando-os com assombrações. Não há nenhum trecho desse filme disponível para todos, mas foi confirmado que a Cinemateca Brasileira possui esse filme e que a Funarte também conta com algum trecho em seu acervo. Crônica da Cidade Amada é um filme que relata 11 situações e histórias inspiradas na vida carioca, que faziam referências a diversos trechos de textos de cronistas brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Orígenes Lessa, entre outros. Esse também é um caso de final feliz, pois se trata de uma lost media que foi encontrada pela Cinemateca e que hoje também está disponível na internet. Presente de Natal foi o primeiro desenho animado colorido do Brasil. Ele foi criado e dirigido por Álvaro Henriques Gonçalves e foi lançado apenas nas cidades de Santos e Manaus. Em Manaus, inclusive, esse filme foi um mega sucesso, o que impulsionou o diretor a planejar um lançamento internacional que, pelo menos pelo que se sabe, nunca aconteceu. O filme acompanha dois filhos de um operário que mal consegue ganhar o suficiente para sustentar sua família. Nesse contexto, ele não consegue comprar presentes de Natal para suas crianças, que, claro, ficam tristes com a situação. No entanto, o que elas não esperavam era a chegada do Papai Noel, que acaba mudando completamente o cenário. O Papai Noel leva os dois irmãos para uma aventura pelos confins do Brasil e as crianças acabam sendo guiadas pelo Saci Pererê. Por bastante tempo, havia apenas 2 imagens disponíveis na internet, mas em 2023, o canal Heitor Victor conseguiu uma entrevista com o filho do Álvaro Henriques, onde o mesmo dá mais detalhes sobre a obra e mostra algumas cenas. O Judoca é um dos casos mais interessantes dessa lista. Inspirado no quadrinho nacional de mesmo nome, O Judoca é considerado o primeiro filme de super-herói nacional. O Judoca foi protagonizado por Pedro Agnaga, que naquela época era considerado o homem mais bonito do Brasil. E ele acabou sendo bastante criticado por não ter, digamos assim, muita habilidade para colocar as cenas de luta em prática. Ele não era nenhum Bruce Lee da vida. De qualquer forma, essa obra merecia ter sido melhor preservada. E o mais impressionante é que não havia muitos registros sobre esse filme por cerca de 50 anos. Até que, recentemente, conseguiram restaurar um trailer completo que já dá um gostinho maior de como o filme era. E algo me diz que no futuro ele vai ser disponibilizado na íntegra. Mas isso é apenas um sentimento mesmo, pois, pelo que vi na internet, existem alguns colecionadores que provavelmente possuem esse filme em sua coleção. Então, nos resta aguardar. É o que maravilha contra o Homem Atômico. Eu não achei quase nada sobre essa obra na internet. Apenas informações como o elenco, que conta com nomes como a própria El que Maravilha, Manfredo Colasanti, Fernando José, entre alguns outros artistas. Também há algumas imagens na internet, mas o filme em si eu não encontrei registro algum. E pelo que vi, ele também nunca foi lançado em home video, então é uma peça bem difícil de ser encontrada. Podia Ser Pior é uma comédia brasileira que foi gravada em 2009
e que tinha lançamento previsto para 2012. O filme foi dirigido por Ian SBF, criador da Anões em Chamas e do Porta dos Fundos, que também cuidou do roteiro ao lado de Gustavo Chagas. A sinopse diz o seguinte: depois de acordar no lugar errado, com a mulher errada e no dia errado, um sujeito precisa consertar seu futuro casamento, o casamento acabado de seu melhor amigo e uma mandíbula quase deslocada, antes que o dia termine mais errado do que começou. Essa sinopse me lembrou bastante uma vibe de Cara, Cadê Meu Carro? Ou Se Beber Não Case, e o filme conta com nomes como Fábio Porchat, Gregório do Vivier, Fernando Caruso, Danilo Gentili e Tata Werneck no elenco. O longa chegou a ser finalizado, mas ele nunca foi lançado por motivos desconhecidos. O que temos de acesso atualmente são algumas imagens do filme e dos bastidores. E para finalizar, eu vou citar um caso que não é exatamente de filme perdido, mas sim de um projeto meio misterioso que foi anunciado oficialmente, que entrou em processo de produção, mas que também nunca foi lançado e, na real, a gente nem sabe se chegou a ser finalizado ou não. Então, assim, eu sei que foge um pouco dos outros tópicos apresentados, mas eu achei que seria um momento interessante para trazer esse assunto para o canal. E no caso, eu estou falando de Ivete Estelar e a Pedra da Luz. Esse projeto de animação foi anunciado em 2009, prometido para 2013, e tinha como plot utilizar recursos modernos de animação em 3D para contar uma história que tinha uma versão animada da cantora de axé Ivete Sangalo como protagonista. No filme, ela lutaria contra um maligno imperador para restaurar a alegria que existe no universo. O filme era inspirado em séries e franquias de ficção científica e tinha uma ideia bastante ousada, né? Que, na minha opinião, soava muito aleatória. E justamente, por soar tão aleatória, também acabou me despertando muita curiosidade. Eu adoro esse tipo de coisa meio caótica que não faz muito sentido. Eu não encontrei muita informação sobre o projeto, nenhum comunicado oficial de cancelamento. Parece de fato que ele está engavetado há anos. Cheguei a ver algumas notícias que diziam que o filme teria o seu lançamento adiado para 2015, mas 8 anos já se passaram e tudo o que temos até o momento é um teaser trailer. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado deste iceberg, e antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer só mais alguns apontamentos. Da data de gravação da parte 1 até o momento da publicação da parte 2, surgiram diversas atualizações sobre alguns filmes que eu citei ao longo do iceberg. Eu não vou aplicar todas as atualizações aqui, pois isso acabaria atrasando muito a produção do vídeo, mas eu vou deixar o link da wiki da Lost Media Brasil para que vocês acessem e explorem caso tenham vontade. Lá tem todas essas informações muito bem explicadas. Também queria agradecer ao Carlos Caduco, um inscrito que me enviou diversas informações sobre o tópico lá no Discord. Valeu, amigo! E por último, eu também devo dizer que eu não contemplei todos os filmes brasileiros que estão perdidos. A lista é bem maior. Aqui eu pensei alguns casos que eu considerei mais interessantes, mas com certeza há material para produzir mais vídeos sobre o tema. Então, se vocês tiverem interesse, me avise aí nos comentários que eu posso trazer uma atualização no futuro. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você sempre será notificado quando tiver um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.